Então ter a terceira apresentação com o tema Tenho Cancro e Agora, próximos passos, a cargo da doutora Sandra Bento, diretora do Serviço de Oncologia do Hospital de Santarém e membro da equipa da consulta de risco familiar mama-ovário no IPO Lisboa, em representação da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Tudo certo? Não me enganei em nada? Acho que não. Tinha boa cábula. Força. Boa tarde a todas, aqui é maioritariamente todas. Eu falando no fim, já quase tudo foi dito, mas vou tentar não repetir muitas partes que já foram ditas. É com muito gosto que estou aqui presente. Eu faço parte desde o início, aqui há uns anos atrás foi criado pela Sociedade Portuguesa de Oncologia o grupo dos tumores hereditários e que decorreu precisamente da tomada de consciência que havia uma grande iliteracia na saúde e que era na saúde nesta área e que havia falta mesmo até entre os próprios profissionais de conhecimento sobre como recorrer, como referenciar um doente. E, portanto, o objetivo, surgindo dessa necessidade, foi divulgar e criámos um site, que eu depois já vou falar aqui, e de forma a que seja, quer para o doente ter mais acesso à informação e, portanto, ter mais poder no sentido de decidir sobre a sua saúde, e também para os profissionais numa tentativa de facilitar até que critérios e que doentes referenciar e a que consultas, porque a nível nacional, como já é conhecido, e eu vou falar um bocadinho disso, não há critérios uniformes de referenciação. Mas passando agora ao tema foi só para contextualizar, passando ao tema da minha apresentação, tenho cancro e agora? E esta é a pergunta que, infelizmente, todos os doentes fazem, porque o diagnóstico de cancro deita tudo por água abaixo e a pessoa vê a morte à frente, vê a vida andar para trás e surgem um milhão de perguntas. A nossa jornada aqui, a jornada do doente do cancro do ovário, e isto é um percurso comum para a maior parte dos cancros, começa com uma fase de diagnóstico e com um tratamento primário, que se for nos estadios iniciais vai ter um intuito curativo e que no caso do ovário, isto não tem ponteiro, passa pela cirurgia, pela radioterapia, quimioterapia e muitas vezes com terapêuticas-alvo, que eu também vou falar um bocadinho. Depois, nos casos em que este tratamento foi feito com a intenção curativa, o doente entra em período de seguimento e aí também tem que ter alguns cuidados e alguma atenção, porque não é só vigiar o cancro, também tem que se pensar nas outras condições de saúde e muitas vezes nós, oncologistas, e faço meia-culpa, tendemos a esquecer e até a articulação com os médicos de família às vezes também não é melhor. E, infelizmente, alguns doentes, a doença ou metastiza ou já nos aparece metastizada e aí temos que passar para o tratamento paliativo. Voltando atrás, para este lado. E, portanto, isto é só um exemplo das perguntas que eu vou ouvindo ao longo. Diagnóstico, tipo de tumor, em que estádio, como é que vão ser os tratamentos? Tratamentos, vai ser quimioterapia? Que toxicidades é que vai ter? Vai cair o cabelo? Vou conseguir continuar a manter a minha vida normal? É hereditário? Tenho que ser referenciada à consulta de risco? Quando? Que implicações é que isso pode ter para o meu tratamento e para a minha família? Depois, no seguimento, que eu já falei, e neste caso aqui, por exemplo, para a menopausa, para mulheres ainda mais jovens, muitas vezes também é descurada essa parte da saúde da vida feminina. No caso dos cuidados paliativos, quando é mais à frente, vou ser acompanhada em cuidados paliativos? Quando é que devo ser referenciada? Que apoios é que posso ter neste contexto? Porque muitas vezes em situações de doença mais avançada as limitações são ainda maiores e, portanto, a preocupação de como é que vai ser o cuidado de quem vai cuidar é muito grande. E depois, os tais cuidados dos sobreviventes, por exemplo, que é outra coisa que também falta muito, é o regresso à vida ativa. Como é que eu posso funcionar? Que impacto, por exemplo, em termos de seguros de saúde, foi aprovada recentemente no nosso país a lei do direito ao esquecimento para algumas situações oncológicas, mas não sei se aqui algum dos presentes, com um diagnóstico de cancro, se tentar fazer um seguro de saúde a seguir, ou não fazem, ou é cobrado uma taxa proibitiva e, portanto, todas essas questões depois passam na cabeça de quem nas diferentes fases. Para nós, que estamos do lado médico, é linear, porque é o nosso dia-a-dia. E, portanto, o que é que nós temos? Temos uma doente com o diagnóstico de cancro, seja por um exame de imagem, isto é uma massa, eu trouxe um exemplo, isto é uma TAC, o corpo é cortado às fatias, este é o lado direito, este é o lado esquerdo, e nós estamos a ver como se fosse uma fatia de uma torta. Isto é uma volumosa massa no ovário de uma doente que eu tenho lá em Santarém, de 41 anos, que está agora a fazer tratamento.
E, portanto, ou através de um exame de imagem que levanta a suspeita, ou, no caso de se fazer a biópsia, vamos ter mesmo uma amostra do tecido e vamos ter os tais vários subtipos que já foram falados. Nos cancros mais avançados, o mais frequente é o carcinoma seroso, em 80% dos casos. Depois temos mucinoses, endometrioides e de células claras. No fim deste diagnóstico, por norma é só um diagnóstico imagiológico, vamos fazer o estadiamento da doença. E vamos perceber, eu já vou falar um bocadinho, e é isso que nos vai dizer se é uma doença localizada e passível de uma intervenção cirúrgica desde o início, ou se é uma doença mais avançada que possa necessitar de alguns tratamentos. No fim, termos esse estadiamento completo, todos os casos passam por uma reunião multidisciplinar, é fundamental, onde estão todos os médicos e das especialidades envolvidas no tratamento da doença, e é aí que é elaborado um plano de tratamento. Isto é só um bocadinho para mostrar o que é que nós falamos dos estádios. Estádio 1, a doença está localizada aos ovários, depois há vários subtipos. Portanto, a doença não saiu do ovário. No estádio 2, a doença já saiu, já pode ter saído do ovário, mas está ainda localizada à pelvis, não se espalhou para a parte de cima do abdômen. No estádio 3, a doença já pode estender-se a toda a cavidade abdominal e, não sei se os vossos oncologistas já explicaram ou não, toda a cavidade abdominal está revestida por uma membrana, que é o peritoneu. É como se fosse uma película aderente, transparente, que cobre tudo. E o cancro do ovário espalha-se como se fossem sementinhas nesse peritoneu. E por isso é que às vezes é difícil a cirurgia, porque não é possível, não é fácil de tirar todas essas sementinhas. Em relação ao estádio 4, a doença já saiu para fora da cavidade abdominal, já pode estar no pulmão, pode estar no fígado, não à superfície, mas dentro do fígado e nos órgãos que estejam fora da cavidade abdominal. E, portanto, na tal reunião multidisciplinar, isto é uma fotografia pré-Covid da minha reunião de ginecologia oncológica, onde está presente, tal como eu disse, o oncologista. Eu pus ali a bold, porque eu sou oncologista, tem que haver uma diferença. O imagiologista, o radioterapeuta, o anatomopatologista, o cirurgião, neste caso o ginecologista oncológico por norma, e pus outras especialidades também, que é importante estar, o enfermeiro de ligação, o psicólogo, o nutricionista, a assistente social, e fiz questão de pôr o médico de família porque não pode haver um corte entre as duas partes, entre o hospital e o centro de saúde. Devíamos funcionar em conjunto. E aqui, nesta decisão, tal como já falámos antes, isto é das guidelines dos consensos ginecológicos, isto é o que vem no livro médico, eu nem sequer não fiz, porque acho que está muito perceptível. Se a doença é operável e ali o R0 é uma reseção que tira o tumor todo, deve-se partir diretamente para a cirurgia, e nesses casos não se faz biópsia. Se houver dúvidas quanto à ressecabilidade, pode-se espreitar para dentro do abdômen, que é o que é ali a laparoscopia, vai-se espreitar e aí aproveita-se, por um lado, para fazer biópsia ou avançar para a cirurgia. Se houver uma condição física do doente que seja impeditiva de uma cirurgia, ou se a doença for considerada com critérios de ressecabilidade, porque isso nós temos bem definido nas nossas normas, avança-se para uma biópsia guiada por TAC, para assim confirmarmos que é tumor e que tipo de tumor é que é. E depois, consoante isto, então é o tal plano terapêutico, que eu não vou detalhar aqui, que pode passar por cirurgia primeiro e, na maior parte dos casos, quimioterapia a seguir. É excepcional não se fazer quimioterapia, são raras as situações. Depois, pode-se fazer quimioterapia primeiro e depois cirurgia, e há casos que, infelizmente, nem sequer a opção cirúrgica é considerada. Mas isso é tudo muito bem debatido e adaptado à situação de cada um dos doentes. Quando, também, isto já foi falado aqui, quando pedir o estudo mutacional BRCA, o estudo mutacional deve ser pedido o mais precocemente e, tal como a Juliette falou, na lei portuguesa possibilita que seja o médico oncologista, independentemente da consulta de genética ou não, a fazer o pedido do teste para os genes BRCA, quer no tumor, quer no sangue. Porquê? Porque estes genes vão ter implicações terapêuticas, porque se não tivessem já não era assim. E, portanto, há duas maneiras, ou através do oncologista com treino, porque é fundamental ainda assim haver um aconselhamento pré e pós-teste,
porque tem que se explicar que não é só como decisão terapêutica, mas também pode ter impacto para a família, portanto tem que ser feito um aconselhamento e até há ferramentas para treinar os oncologistas que não tenham tanta experiência nisto para os formar nesta área. Eu tenho feito formação porque faço as duas coisas, mas há mesmo ferramentas até nesse site e a própria Sociedade Portuguesa de Oncologia também está a trabalhar nisso. Os internos de Oncologia, por norma, agora passam todos também pela nossa consulta para também ficarem mais alertas para esse processo de aconselhamento. E depois, ou então, se houver possibilidade de uma resposta rápida em consulta de genética ou de risco familiar, nós no IPO temos desde já há vários anos um acesso prioritário na nossa consulta de risco para, enquanto o doente está a fazer a quimioterapia, termos pelo menos os BRCAs testados e quando o doente acaba a quimioterapia, pode haver indicação para um tratamento de manutenção, já termos pelo menos os BRCAs, esse resultado. De qualquer forma, muitas vezes, ainda assim, é necessária a referenciação a uma consulta de risco familiar. Porquê? Tal como a Juliette disse, há outros genes para além dos BRCAs. E se não se encontrar uma mutação no gene BRCA, se o doente tiver um carcinoma seroso de alto grau e uma história familiar que leva a pensar em hereditariedade, o doente deve ser referenciado à consulta de risco para ser completado o estudo e para ser feito um aconselhamento mais detalhado. Este é o tal site que eu falava ao início do Programa Nacional de Genética Cancro. Se procurarem www.cancrohereditario.pt, tem uma descrição dos síndromes hereditários, tem uma área dedicada aos profissionais e outra dedicada aos utentes, com informação escrita daquilo que a Juliette teve a falar, bastante detalhado, e também tem uma lista dos serviços onde os doentes podem ser referenciados, o que é importante, quer para doentes, quer muitas vezes para médicos, porque, como eu disse, a nível nacional as coisas não funcionam de uma forma uniforme e às vezes o próprio médico não sabe para onde é que há de enviar o doente. Em relação ao tratamento, eu vou só falar umas coisas muito básicas. Aqui é importante para o ovário, sobretudo a cirurgia, a quimioterapia e as terapêuticas-alvo. Radioterapia pode entrar em contexto paliativo, se a doente, por exemplo, tiver uma metástase óssea e que seja uma doença a espalhar no osso e que seja importante irradiar para controlar a dor. A imunoterapia no cancro do ovário ainda não tem estudos de aprovação. Portanto, tal como já foi dito, a cirurgia deve ser feita em centros com experiência em tratamento de ginecologia oncológica, porque a cirurgia é um passo fundamental. Pode ser via aberta, que se chama laparotomia, ou tal de espreitar só com os furinhos, que é por laparoscopia. Se for identificado o cancro do ovário e se for com a intenção curativa, o cirurgião vai remover os 2 ovários, as trompas, vai tirar o útero, o aumento, que é aquela camada de gordura que envolve o intestino, que está à frente do intestino, os gânglios linfáticos adjacentes e vai tirar também, fazer aleatoriamente biópsias para perceber se há as tais célulazinhas já espalhadas ou não. Quando se vai operar, se ver que o cancro já está muito disseminado, tentam remover o máximo de tumor. E isto chama-se cirurgia citoredutora, porque é mais fácil tratar um volume mais pequeno do que um volume maior. Em casos muito selecionados e em mulheres pré-menopausa que possam querer tentar engravidar, pode ser considerada uma cirurgia menos extensa e deixar ficar um dos ovários para tentar, o outro ovário para tentar depois ter filhos. Estas são as perguntas que depois a seguir à cirurgia devem ser postas. No fundo, como é que vai ser o controle da dor? Quanto tempo é que eu vou poder, e isto varia de doente para doente, desde a cicatrização até ao período de recuperação. Esta cirurgia vai ter impacto na relação conjugal, no marido ou no companheiro, a pessoa vai ter um problema, enfrentar alguns dilemas no início da vida da relação. Também tem, tal como falámos, impacto na vida familiar e social e vai haver o receio de sequelas e, no caso das mulheres pré-menopausa, ser importante depois o controle dos sintomas de menopausa. Em relação aqui à minha área, pronto, a cirurgia estava a falar de uma praia que não é minha, quimioterapia. Nós falamos muitas vezes em quimioterapia adjuvante, quimioterapia neoadjuvante e quimioterapia paliativa. A quimioterapia adjuvante é aquela que é feita a seguir à cirurgia.
Ou seja, a doença foi toda removida e o que a quimioterapia vai fazer é tentar evitar que a doença reapareça. Porque, teoricamente, podem existir células tumorais em circulação ou implantes e a quimioterapia, chegando a todo lado, vai matá-las e evitar que elas cresçam. Os fármacos geralmente usados, carboplatina e paclitaxel, já muitas, infelizmente, devem ter ouvido, que é o nome das duas drogas mágicas que são usadas desde 97, 98, quando foram aprovadas. Não se evoluiu muito nesse sentido. Em relação à quimioterapia neoadjuvante, é feita antes da cirurgia, tal como já falaram antes, no sentido de reduzir o tamanho do tumor e fazer com que a cirurgia seja mais fácil, mais eficaz no controle. São usadas as mesmas drogas. Em termos de quimioterapia paliativa, é o tratamento que nós fazemos sempre. E é paliativo porque, se não dá para fazer cirurgia, que era a opção curativa, é paliativo no sentido de não ser curativo. E aí já existe um manancial de drogas que podem ser usadas em sucessivas linhas. Nós, depois, oncologistas, fazemos a diferença entre doença quimiosensível e doença quimioresistente, mas eu acho que isso ultrapassa um bocadinho aqui o âmbito. Portanto, isto é tudo fotos do meu hospital. A quimioterapia é administrada na veia endovenosa, circula por todo o organismo. Também existem alguns fármacos de quimioterapia que são dados em comprimidos, não deixam de ser quimioterapia, e alguns casos particulares e muito especiais de cancro do ovário fazem quimioterapia diretamente na cavidade abdominal, que chama-se quimioterapia intraperitoneal. Nós contamos os tratamentos em ciclos, isto é básico, a maior parte é feita em regime ambulatório e está claro que os efeitos secundários vão depender dos fármacos e das doses utilizadas. Muitas vezes perguntam, é forte ou fraco que faz cair o cabelo? Não é por ser forte ou fraco que vai cair o cabelo. Cada um dos medicamentos tem ou não uma toxicidade particular. Infelizmente, os mais usados no cancro do ovário fazem cair o cabelo. E estes efeitos secundários da quimioterapia acontecem porque a quimioterapia é como se fosse, agora em tempos de guerra, como se fosse uma bomba. Atinge os bons e os maus. E, portanto, vai atingir também as células do nosso organismo. E atinge, sobretudo, aquelas que se dividem, que se regeneram. Por isso, as toxicidades vão ser na pele, cabelo, nas mucosas e nas células do sangue. Nas células do sangue, no parte dos glóbulos brancos, com baixa as nossas defesas, pode haver um maior risco de infecções. Se baixar muitas plaquetas, podemos ter hematomas ou sangrar mais facilmente. E se atingir a formação dos glóbulos vermelhos, vamos ter anemia e daí as queixas de cansaço e astenia, que às vezes mesmo sem anemia o próprio medicamento já dá. Mas a anemia nós podemos corrigi-la e é um dos fatores sempre a terem atenção. Em relação ao cabelo, queda de cabelo, que é reversível. A alteração da coloração das unhas também reversível com o tempo. Na parte do aparelho digestivo, alterações do paladar, aftas, náuseas e vômitos, diarreia. Hoje em dia, para as náuseas e vômitos, felizmente há medicação ativa e, portanto, não é suposto hoje em dia ninguém já vomitar com a quimioterapia. E, no entanto, a maioria dos efeitos tende a desaparecer com o final do tratamento, embora muitas vezes demore algum tempo. E às vezes as pessoas já não estão a fazer nada e há a pressão, se não está a fazer nada, porque é que não está aí? Não, há tempo para recuperar, quer do desgaste físico, quer do desgaste emocional. As terapêuticas-alvo, e usando a mesma metáfora que estava a usar de guerra, enquanto a bomba atinge tudo, este é como se fosse um sniper, um atirador dirigido que atinge só a célula, o alvo preciso. E hoje em dia, isto quer-se que seja o futuro da oncologia, nós já tínhamos umas velhas terapêuticas-alvo, a hormonoterapia, que liga-se, são fármacos que vão bloquear os receptores hormonais que todas temos e tentam evitar que as próprias hormonas que o corpo produz estimulem o crescimento. Portanto, a hormonoterapia, na gênese, também é uma terapia-alvo. E também há anticorpos que impedem o crescimento dos vasos sanguíneos que transportam o sangue para o tumor, que é aquele anti-VEGF, é um desses anticorpos. Mas a grande novidade no tratamento do cancro do ovário nos últimos anos foram estes fármacos, os inibidores da PARP, inicialmente e ainda hoje aprovados quer em doentes que herdaram as tais mutações, quer em doentes cujo tumor tenha essas mutações.
Hoje em dia também já existem alguns fármacos que estão aprovados para doentes que não tenham estas mutações. E geralmente são utilizados no tratamento de manutenção, ou seja, o doente faz a quimioterapia, apresenta a resposta à quimioterapia e depois inicia o tratamento de manutenção. Daí a importância de se ter o diagnóstico atempadamente para a pessoa, quando for necessário, decidir se tem ou não indicação para fazer este dito de tratamento de manutenção, e todos são por via oral em comprimidos, portanto têm um menor impacto na qualidade de vida, quando mais não seja, porque a pessoa não tem que se deslocar ao hospital e também em termos de perfil de toxicidade tem um perfil bastante favorável comparativamente com a quimioterapia previamente que o doente fazia. Isto é um bocadinho aquilo que a Juliette já teve a explicar. Portanto, nós temos vários mecanismos para reparar os erros no DNA, que é onde está a nossa informação. Temos uma via que usa a PARP e temos uma via que usa os BRCAs. Se a célula não tiver a via do BRCA, porque está alterada, pode contar ainda com a via da PARP para continuar a reparar. Se tiver as duas vias alteradas, uma com a medicação e outra com a mutação, as células, o DNA já não vai ser reparado, a célula vai morrer. E isto chama-se letalidade sintética, que foi o grande conceito de biologia nos últimos anos, para que isto é mais para a parte médica. Pronto, a hormonoterapia já falei. Só uma palavra que eu falei ao início em relação ao seguimento após o tratamento primário. É importante valorizar os sintomas, porque tal como se falou no diagnóstico, não está demonstrado que fazer exames atrás de exames seja uma mais-valia. Tanto que a maior parte das guidelines até considera o pedido de TAC como não obrigatório, porque a pessoa pode fazer hoje uma TAC, estar tudo bem, e nos meses a seguir não ter. E, portanto, é importante, sobretudo, que este seguimento seja feito em consulta periódica, onde são feitas análises, onde também é estudado o marcador tumoral, o CA125, e onde depois, mediante os sintomas e a evolução analítica, também se decide que exames e o que pode ser feito. E também, porque alguns efeitos secundários tardios, e se alguma de vocês já fez, às vezes já para um tratamento deixa as pontas dos dedos dormentes, com neurotoxicidade, e isso também pode ser avaliado ao longo do tempo, e às vezes podem ser prescritas terapêuticas que ajudem a minimizar. E também, não quero de referir, promoção de estilo de vida saudável, o exercício, não fumar e alimentação. Deixo-vos aqui alguns dos links onde eu fui buscar a informação para esta sessão. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem informação detalhada dirigida ao doente para os vários tipos de cancro, o nosso portal do cancro hereditário. Depois há dois que até são patrocinados por laboratórios, mas a informação não está referida, alocada ao laboratório. E da Sociedade Europeia de Oncologia também tem uma versão ao inglês ou ao espanhol para os doentes, e a última é de uma organização americana que também tem a versão para doente em espanhol e em inglês. Há as associações de doentes, falta aqui referir, mas já foi a Juliette, já referiu, daí evita-se não a Tamara. Dá-me tareia. E acabo com uma fotografia do meu Ribatejo nesta altura do ano, para trazer um bocadinho de esperança.